Oh, glória a Deus, aleluia, meu rei. Você foi chamado para ser vencedor. Você foi chamado para ser vencedor. E por que querer parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar e o hino da vitória você irá cantar. É desse jeito. Deus, Deus não prova o crente além das suas forças, não. Ele sabe muito bem até onde você pode suportar. É desse jeito. Cada lágrima em teu rosto, Deus vai enxugar. E as promessas que Ele fez na tua vida, minha irmã, meu irmão, se cumprirá. Sabe por quê? Porque pode passar céus, pode passar terra. Só depende de você para isso acontecer. Ergue a tua cabeça e toma posse da tua vitória, porque o Senhor Jesus, ele jamais te abandonou. O Senhor Jesus jamais ele esqueceu de você. Pode passar céus, pode passar terra, mas o que Deus te prometeu, minha irmã, o que Deus te prometeu, meu irmão, vai se cumprir. Vai se cumprir. Se foi Deus, vai se cumprir. Porque o Senhor Jesus, ele não deixa promessas pela metade. Ele não deixa promessa pela metade. Ele sabe até onde você suporta essa prova, minha irmã. Ele sabe até onde você suporta essa prova, meu irmão. Ah, minha irmã, mas está doendo. Sim, mas continua confiando. Continua confiando, porque o nosso Deus, ele, não esquece dos seus não. Ele não esquece daqueles que eu clama, daqueles que eu busca, daqueles que confia nele. Porque às vezes a vitória está na frente. A vitória está na frente. Mas a gente, por ser carne, por a carne ser fraca, tem hora que a fé fica lá embaixo. Tem hora que você esquece as promessas que Deus fez na tua vida. Tem hora que você esquece que Deus te prometeu, que Ele é Deus na tua vida. Que ele te prometeu que Ele tem visto tudo que você tem passado. E na hora certa Ele vai colocar o que está fora no seu lugar. Porque o nosso Deus, Ele sabe até onde. Ele sabe mais do que você. Até onde você suporta essa prova, minha irmã? Tu acha que essas lágrimas que você tem derramado vai ficar o tempo todo? Não, minha querida. Não, meu querido. Na hora certa, essas lágrimas aí vai se transformar em sorriso. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei que situação ele vai criar, mas tenha certeza que o que o Senhor Jesus faz hoje na tua vida, você irá entender amanhã. O que ele fez na minha vida lá atrás, há anos, eu entendo hoje. Eu entendo hoje, eu agradeço a ele, né? Porque na hora a gente não entende. Na hora que o Senhor Jesus quer, como é que diz? Tratar de alguém. Na hora que o Senhor Jesus quer criar situação para lá na frente te dar vitória, você não entende. Mas tenha certeza que depois do processo vem a vitória. Depois do processo vem a vitória, porque não tem vitória sem processo, minha irmã. Não tem vitória sem processo, meu irmão. Então ergue a tua cabeça, olha para o Senhor Jesus, só para Ele. Já entregou nas mãos de Papai do Céu, minha irmã? Já entregou nas mãos de Papai do Céu, meu irmão? Então deixa. Porque a gente tem essa mania. A gente tem essa mania como é que diz? A gente tem essa mania de entregar na mão de Papai do Céu. E aí, quando a gente vê Papai do Céu apertando o parafuso, a gente fica com pena, né? É normal? É normal para uma mãe? É normal para um pai? É normal para uma esposa? Mas se entregou nas mãos dele, ele sabe o que é que ele vai fazer. Ele sabe como trabalhar para te dar vitória. Porque o homem, o inimigo, ele endurece o coração do homem.
né? Ele endurece o coração do homem para não ouvir o que diz o Senhor Jesus. Hoje, queridos, quantas pessoas se encontram afastado dos princípios do Senhor Jesus, dos estatutos do Senhor Jesus, dos mandamentos do Senhor Jesus? Quantas pessoas se encontram hoje largado na sarjeta? Quantos pastores que hoje é viciado, é dependente de químicos? Quantos pregadores que hoje é dependente químico? Quantas missionárias que hoje virou prostituta, virou lésbica, virou homossexual? Quantos varão, missionário, benção, fogo puro dentro da igreja? E hoje está largado no mundo e acha o inimigo, ele é tão astuto, querido, que ele faz uma lavagem cerebral naquele que dá lugar. Naquele que dá lugar. Porque a Bíblia diz, chega a me arrepiar, a Bíblia diz que tudo pode fazer. A Bíblia não te proíbe de beber, a Bíblia não te proíbe de se prostituir, a Bíblia não te proíbe de ser viciado, se viciar, não, de você fumar. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. O crente tem o livre arbítrio para fazer tudo. Mas nem tudo convém ao crente, ao servo de Deus, aquele que conhece a palavra, aquele que conhece aqui, ó, a palavra. Esse não tem que se apegar com Deus, porque muitos que conhecem, né? Muitos que conhecem a palavra. Tem gente que já leu a Bíblia mais do que eu, né? Eu já li poucas vezes, mas tem gente que já leu muito mais, pastores, né, missionários de renome, e o inimigo consegue, por um prato, por uma bandejinha, colocar no mundo, por pouca coisa, para poder querer levar essas almas para o inferno. Mas o Senhor Jesus, ele é bom, ele é bom. A gente tem que crer, a gente tem que confiar. Mesmo que a luta esteja travando, às vezes Deus cria a situação para trazer aquele que está lá, na dependência química, se acabando e acabando a família. Porque quem tem dependente químico na família sabe que o sofrimento é de todo mundo que convive. O sofrimento é de todo mundo que convive, né? Mas o Senhor Jesus, ele cria a situação, porque ele sabe como trabalhar. Ele sabe até onde você suporta, ele sabe até onde vai a sua estrutura. Ele sabe até onde aguenta a tua estrutura. Porque uma casa, o que sustenta ela não é a comunheira, né, queridos? São o quê? As estruturas dela, né, as colunas. Então, às vezes, vem uma ventania muito forte. Balança, balança, e tem umas que não caem. Tem umas que não caem. Mas tem outras que só com um ventozinho derruba. Então, a estrutura não estava legal. Não estava muito legal, né? Porque tem fundações que fazem de qualquer jeito, né? Para economizar cimento, para economizar areia, para economizar dinheiro. Aí fazem de qualquer jeito e depois se arrependem. Mas tem estrutura, queridos, que está ali, como é que diz? Bem profunda mesmo. Né? Bem profunda. E ali tem vento que não derruba. Mas assim é a estrutura da gente. Só Deus mesmo para sustentar a tua estrutura, para poder você aguentar a tua prova, até o Senhor Jesus agir, porque Ele não deixa os seus enganados, Ele não deixa, na hora certa, Ele dá um basta, Ele coloca o que está fora no lugar. Ele não vai deixar você chorando, minha irmã, chorando, meu irmão, o tempo todo não. Essa prova teve começo, teve meio e vai ter fim.
Tem provas que não é o Senhor Jesus que coloca, tem provas que a pessoa procura, não é a pessoa que está sofrendo por alguém, não. É a pessoa que foi em busca dessa prova. Aí leva essa prova para os pais, leva para os irmãos, mas o Senhor Jesus, você que parou nesse vídeo, você que chegou até esse vídeo, eu não sei a tua situação, mas tenha fé, continue crendo, minha irmã. Continue crendo, porque às vezes o soldado está ferido. Às vezes o soldado está ferido, mas o Senhor Jesus ainda conta com você. Ele ainda conta com você, não queira parar no meio do caminho, não. Não queira parar no meio de caminho, porque a tua vitória é garantida. Só que tem o tempo dela chegar. E muitos não aguentam. Não é que não queira. Muitos, a dor é tão grande. A dor é tão grande. Porque só Deus sabe quem passa. Quando alguém tem alguém na família que é dependente químico, que sai dos caminhos do Senhor, vira outra coisa, né? Porque o Senhor Jesus não fez a mulher para dormir com a mulher. O Senhor Jesus não fez o homem para dormir com o homem. Isso tudo é uma tristeza, né? Para um pai, para uma mãe. Porque se conhece a palavra, sabe, né, queridos? Que não é de Deus. Que não é de Deus. Mas o Senhor Jesus entrega tudo para Ele. Se você está passando por essa situação, por esse tipo de prova, se você está passando por outros tipos de prova, que você sabe que não agrada aos olhos do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz que bem-aventurado, né, é o que teme a Ele e anda nos seus caminhos. Esse é um bem-aventurado. Mas muitos, por um pratinho de nada, por uma bandejinha de nada, troca o seu banquete que o Senhor Jesus tem preparado, troca para poder fazer gosto do inimigo, para poder honrar o inimigo, porque aqueles que saem da presença do Senhor Jesus e passa para o lado do inimigo, está honrando a Ele, está dando glória a Ele. E a palavra do Senhor diz, né, que só o Senhor Jesus, queridos, é merecedor de honra, de glória e de adoração, né? Não adianta servir a outros deuses e achando que o Senhor Jesus se agrada, porque Ele não se agrada, porque Ele diz que toda a honra, toda a glória pertence só a Ele. Mesmo que você esteja as lágrimas correndo, esta lágrima vai ter um fim. E tenha certeza que você ainda vai sorrir muito nessa terra. Depois desse processo, minha irmã, depois desse processo, meu irmão, você ainda vai sorrir muito e você vai lembrar desse vídeo da irmã Sueli. Sabe por quê? Porque um dia alguém disse isso para mim. Deus usou uma irmã para dizer isso para mim. Eu sempre conto esse pedacinho desse testemunho nos vídeos. Né? Se vocês ir lá atrás assistir os vídeos, você vai encontrar eles. Né? Então, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele permite o choro, mas depois Ele faz você sorrir muito, porque Ele permite a prova. Não é Ele que coloca a prova em você, minha irmã, meu irmão, mas Ele permite. Lembra-se de Jó? Jó, aconteceu o quê? O inimigo pediu permissão para tocar o seu servo, né? Porque viu que ele era íntegro, era honesto, era temente a Deus, mais do que tudo, né? Temente, ele temia o Senhor Jesus. Mas quando veio sobre ele aquelas tentações, né? As pessoas achou que ele tinha pecado, até a mulher dele, né? Achou que ele estava em pecado, mas Jó não pecou, não. O Senhor Jesus só permitiu que o inimigo tocasse nele, né? Mas não tirou a vida dele, né? Então creia que o Deus que deu vitória a Jó, Ele vai te dar vitória. Porque ninguém aqui na terra, queridos, ninguém, minha irmã, ninguém, meu irmão, tem estrutura
para suportar o que o irmão Jó suportou. Ninguém. Porque só ele suportaria o que ele suportou. Por isso que o Senhor Jesus provou Jó daquela maneira. Porque ele sabia, ele conhecia o servo dele. Então não se preocupa não, porque o Senhor Jesus ele não vai te provar, minha irmã, além do que a irmã pode suportar. Ele não vai te provar além de onde a irmã, até onde a irmã pode suportar, o irmão pode suportar, porque ele te conhece. Ele te conhece mais do que você mesmo. Às vezes você fala assim, eu não vou aguentar essa prova vai me matar. Não vai não, minha irmã. Não vai não, porque o Senhor Jesus ele está no controle de tudo da tua vida. Ele está no controle de tudo e na hora certa você vai ver que ele vai, essas lágrimas vai desaparecer. E você vai, como é que diz? Sorrir muito nessa terra, porque o nosso Deus ele é fiel. Ele é fiel para cumprir o que ele tem te prometido. Não foi o homem quem te prometeu, não. Você, tem muita gente falando para você, que fala para você, às vezes não fala nem na cara. Fala por trás. Não é crente? Não é crente? E por que o filho está no mundo do crime? Não é crente porque o filho é dependente químico, porque a filha virou prostituta, porque a filha virou lésbica, porque o filho virou homossexual. O Senhor Jesus, ele prova como ele quer. Ele permite você passar por essa prova. Ele não permite isso. As pessoas que procuram, né, que vai para o lado errado. Mas ele permite você passar por essa humilhação, minha irmã, para poder depois ele te honrar, porque ele é fiel. Ele é fiel. Não tem nada a ver. A palavra do Senhor diz, em uma palavra, esqueci agora, que tudo que vem sobre o ímpio vem também sobre o justo. Sabe por quê? Porque o justo não é melhor do que o ímpio, nem o ímpio melhor do que o justo. Toda prova que sobrevive a um vem a outro. Então, o justo é diferente, porque ele busca refúgio no Senhor Jesus, mesmo quando tudo parece que acabou, tudo parece que é o fim. Minha irmã, tem noites que você nem dorme, tem noite que você fica com medo do telefone tocar, com medo do telefone tocar. Você já tem até medo quando ele toca, porque o Senhor Jesus, ele permite você passar por essa prova, mas depois ele vai, te honrar lá na frente. Depois, isso aí, querida, isso aí, minha irmã, isso aí, meu irmão, é um testemunho grande que a irmã irá contar lá na frente. Isso aí, essa prova aí, depois da prova, vira um grande testemunho. Tenha certeza que essa luta aí não é para a tua morte, não. É para a glória de Deus. É para que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida. Deus sabe com quem estou falando. Deus sabe com quem ele está me usando para falar, porque ele é fiel. Ele é fiel, minha querida. Ele não abandona os seus de maneira nenhuma. E a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesse dia de hoje para a sua vida, para o seu coração, é essa aqui. Em Lucas 15, que fala, né? E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Queridos, você vê como o ser humano é, né? Como o ser humano é, né? Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir o Senhor Jesus pregar. Mas os fariseus e os escribas começaram a murmurar, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus queriam ser melhor que os publicanos, né? Que os publicanos e os pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio não só para os, como é que diz? Não só para os fariseus, mas sim para os publicanos, os pecadores. Ele veio, queridos, para todos. Mas, infelizmente, nem todos querem o Senhor Jesus.
Nem todos querem o Senhor Jesus. Muitos só querem a bênção. Muitos só querem vitória, 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 vitória. Mas esquece que devemos obediência a Ele. Que devemos adorar Ele. Não pelo que Ele tem para nos dar, mas pelo que Ele é. Porque o nosso Deus, a gente não tem que buscar Ele pelo que Ele tem para nos dar, mas pelo que Ele é. Todo-poderoso, o Deus forte, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, refúgio, socorro bem presente. Ele é tudo isso, queridos, e muito mais. Mas o homem não, muitos só querem as bênçãos, mas não querem saber do abençoador, e não é assim. E ele respondeu, lhes respondeu, lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixá-la, deixar no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando, o põe sobre seus ombros, e o gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que a 99, por 99, justo que não necessita de arrependimento. Queridos, qual, né, o homem, né, que tem 99 ovelhas, 100 ovelhas, e tá ali, como é que diz? Procurando, para colocar, né, para dormir, né? Eu já morei, eu ia em pasto, e ali eu presenciava, né, o meu tio, ele colocando as vacas, as ovelhas, no curral, para prender, não é isso? Para prender, colocado. Eles deixam solta, quando é de tardinha, eles pegam, né? Vocês que tem roça, que já morou em roça, e aí que tem já, né? Quase 100 anos igual eu, sabe, né? Aí pega e coloca tudo de tardinha. Se eles der falta de uma, eles fazem o quê? Eles voltam para procurar aquela que sumiu entre aquele rebanho, né? E assim é o Senhor Jesus. Ele pode estar com 100 ovelhas ali, mas se uma desgarrar, ele volta para procurar, né? Porque ele sabe que aquelas 99 já se arrependeram dos seus pecados, mas aquela uma que se desgarrou está no mundo, está fora do seu aprisco, né? Aprisco, está fora, está perdida. E quando ele acha, ele abraça, né? Leva para sua casa e ali ele faz banquete, né? E haverá festa nos céus quando ele se arrepende e volta, aquela ovelha arrependida, né? E volta para o seu rebanho, né? A festa nos céus para um pecador que se arrepende do que 99 que já está arrependido, né? Então o Senhor Jesus se alegra quando um pecador se arrepende. Eu não sei se você que chegou nesse vídeo se afastou dos caminhos de Papai do Céu, se você que parou nesse vídeo achou que deveria dar uma volta lá no mundo para ver como é, mas eu tenho certeza que no mundo só existe desilusão, decepção. E o Senhor Jesus não, ele tem vida e a tem com abundância para ti. Se você saiu para dar do meio das 99, das 100 e você está desgarrado, desgarrada, volte para o seu aprisco, porque o Senhor Jesus vai fazer uma grande festa para a sua volta. Porque ele, os anjos comemoram e se alegram quando um pecador se arrepende. Imagine o valor que tem um pecador para o Senhor Jesus. Você faz ideia, né? Ele deixa 99 no cantinho lá, porque já se arrependeram. E vai atrás de você.
que ainda está pedindo forças, querendo forças para retornar. Então o dia é hoje, a hora é agora. Se você está cansado de levar porrada, bofetada desse mundo, volta para os caminhos do Senhor. Volte, se arrependa, porque a hora é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Então, o Senhor Jesus, Ele está te esperando. As portas estão abertas, mas um dia ela vai fechar e a gente não tem dúvida, né, queridos? E Jesus te abençoe e te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus, crendo na tua vitória. Tenha certeza que a vitória é garantida em nome de Jesus. Aproveita aí, deixa o like do amor, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, ó. E gratidão total a todos vocês que assistem, comenta, compartilha. Um beijo no coração. Desculpa por não ter vídeo 2 dias, mas foi um empecilho que teve. Mas Jesus é bom e Ele sabe de todas as coisas. Fica na paz.